Eu quero falar com você da parte de Deus sobre felicidade. A música antiga que dizia: felicidade foi embora e a saudade no meu peito. Quem se lembra? Nem lembro. Já não lembro, só lembro desse pedacinho, lembra? Não pode, no teu tempo, cadê Marco Aurélio? Só os jurássicos aqui, né? Silva, me ajuda aí, Silva. Felicidade, quem é que não quer felicidade? Felicidade, se fosse comprado em farmácia, meu irmão, o fabricante já está com a burra cheia. Se felicidade pudesse ser adquirida na padaria, o que ia ter de padaria em tudo quanto é esquina? Felicidade, o dicionário diz que felicidade é a sensação real de satisfação plena, estado de contentamento, estado de satisfação. E há um pensamento padrão que domina e orienta os esforços da maioria de nós e que diz: alcance o sucesso, então você será feliz. Felicidade é sinônimo, portanto, de sucesso, no senso comum de todos nós, ou da maioria de nós. Crendo nisso, as pessoas se dedicam à procura do melhor caminho para o sucesso. E alguns estão procurando por caminhos que não são os melhores, porque esse sucesso leva à felicidade. Há muitos que estão buscando felicidade através do crime. Porque esse sucesso é ter. Então eu preciso ter para ser feliz. Então eu faço qualquer coisa. Uma das coisas que se faz é procurar aprender e seguir os passos de pessoas que parecem bem-sucedidas. Compra-se os livros de autoajuda que elas escrevem, investe-se boa soma de dinheiro nos seus seminários que ensinam como despertar a felicidade, compra-se as roupas que eles pagam, que eles anunciam nos meios de comunicação, consome-se tudo aquilo que eles estão consumindo ou dizem que é bom, porque afinal de contas eles são exemplo de sucesso. E eu, para me sentir caminhando no sucesso, eu tenho que fazer o que ele faz. Entretanto, há muitas pessoas que são bem-sucedidas nas suas carreiras, alcançaram fama, fortuna, mas não são felizes. Não poucas personalidades televisivas, ou que estão nas mídias sociais, sendo seguidas por milhares, milhões, em algum momento, se declaram em depressão, abatidas por um estado de infelicidade, decorrente de algum infortúnio, o casamento desfeito, o luto não superado do ente querido, o vazio que produziu a solidão, ou o vazio que a solidão produziu. Recentemente, um dos youtubers mais afamados veio a público para declarar: eu estou em depressão. Camarada que fez o seu nome levando as pessoas a rirem. Um camarada que ficou conhecido no Brasil inteiro e saiu da obscuridade à fama e conseguiu fortuna, levando as pessoas a rirem, fazendo as palhaçadas, as caretas, as imitações, as piadas, mas vem a público para dizer: meu mundo caiu e me fez ficar assim. Cadê a felicidade? Foi embora. Os vídeos que mostravam lá das selfies nas piscinas de borda infinita, mostrando o mar do Caribe nordestino, agora não tem mais sentido. Tudo que há agora é infelicidade. Felicidade é um tema abordado por todos os personagens expoentes da religião, da filosofia, da ciência, de Zoroastro ao Dalai Lama, de Aristóteles
a Sigmund Freud, e este último, criador da psicanálise, defendia que todo ser humano é movido pela busca da felicidade através do que ele denominou princípio do prazer. Porém, essa busca seria fadada ao fracasso devido à impossibilidade de um mundo real satisfazer a todos os nossos desejos. E a isto, Sigmund Freud deu o nome de princípio da realidade. Segundo Freud, o máximo a que poderíamos aspirar seria uma felicidade parcial, ou seja, não existe felicidade. Quando muito você vai conseguir aí algo que você vai dizer que é felicidade, mas isso vai passar. O positivismo do filósofo francês Auguste Comte enfatizou a ciência e a razão como elementos que deveriam nortear o ser humano na busca da felicidade. E esta felicidade seria baseada no altruísmo, na solidariedade entre todo o gênero humano, formando a chamada religião da humanidade. Você já ouviu falar disso aqui no Brasil? Que é representada por 3 letrinhas do alfabeto? Conhecida como alguma coisa da boa vontade? É só fazer o bem. A felicidade será conseguida pela expressão do altruísmo. Você faz o bem, você beneficia pessoas necessitadas, você é solidário. Através da solidariedade e o repartido que você tem, você vai ser feliz. Conquanto em parte seja verdade que fazer o bem traz como retorno um bem-estar extraordinário, isso não é suficiente para garantir felicidade a ninguém. Na busca pela felicidade, o homem natural condiciona alcançá-la mediante a ocorrência de acontecimentos que fogem ao seu controle. Então ele diz assim: eu serei feliz quando... eu serei feliz se... Mas o que normalmente o ser humano encontra é a infelicidade por causa do medo. O medo traz infelicidade. O medo impede a felicidade. Então eu quero perguntar a você, o que você faria se você tivesse certeza de que não daria errado? E por que você não faz isso? Se eu tivesse certeza que não ia dar errado, eu chutava o meu casamento e ia embora. Isso vai trazer felicidade? Se eu tivesse certeza que não ia dar errado, eu ia chegar amanhã e dizer para o meu patrão assim, so long, bye bye, very well, estou indo embora. Isso vai poder te trazer felicidade? Se eu tivesse certeza de que pegar todas as minhas economias e investir em um negócio, não teria como dar errado, eu faria isso. E isso seria suficientemente capaz de fazer você ser feliz? Porque não importa o que seja que nós pensemos em fazer, não pode gerar felicidade. Quando muito, segundo Freud, pode te trazer um estado de bem-estar que você vai chamar de felicidade. Você vai dizer, eu sou feliz. Quando na realidade será apenas, eu estou me sentindo feliz. O que normalmente o ser humano encontra então é a infelicidade por causa do medo. Medo de perder a saúde, medo de perder os bens, medo de perder a pessoa amada, medo. O que descobrimos é que nenhuma das proposições a respeito de como se alcançar a felicidade se faz verdadeira, porque foram todas geradas por mentes limitadas de seres humanos que elucubram, ou seja, pensam e pensaram exaustivamente sobre isso, contrapondo as suas experiências naturais, porém distanciadas daquele que gerou a vida e que gerou o ser humano. Quem? Deus. Porque quando se pensa em ser feliz e em felicidade,
são raríssimos aqueles que pensam em Deus. Mesmo os crentes, mesmo nós os cristãos, na maioria de nós, condiciona a ser feliz a ter alguma coisa, condiciona a ser feliz a resolver alguma coisa. Eu seria feliz se não estivesse desempregado, eu seria feliz se meu marido fosse outra pessoa, eu seria feliz se meu pai, minha mãe fosse outra pessoa, se eu tivesse nascido numa outra família, eu seria feliz se eu morasse naquela casa assim, 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 eu seria feliz se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E por causa disso, até mesmo muitos cristãos estão vivendo, se degladiando, estão em guerra dentro de si mesmos, e estão colocando a sua fé em questão, em xeque. Descobrimos, portanto, que tudo aquilo que pensamos ser possível trazer felicidade, ou gerar a felicidade, não pode, porque estão distanciadas do Deus vivo que gerou a vida, que gerou o ser humano. Só o fabricante sabe exatamente o que fazer para resolver o problema do produto que ele mesmo fabricou. E sabe qual é o problema nosso? Qual é o problema da humanidade? A humanidade não acredita que existe um fabricante. Ou aqueles que acreditam que existe um fabricante não se voltam para ele. Você quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui, não precisa levantar a mão não. O último equipamento eletrônico que você comprou, você leu o manual? Aquele carro que você comprou, você nunca teve carro, você leu o manual? Você já teve carro, mas aí você comprou um carro de outra modalidade, de outro fabricante, você leu o manual? Você comprou uma televisão nova, antes era tal, agora é essa, você leu o manual? A gente lê manual? Não, são raros os que leem manual. E a gente quer ser feliz, e não entende porque não é feliz, mas não volta lá para o fabricante para saber com ele, vem cá, todo equipamento que você compra, o manual está lá no final, vem dizendo assim em inglês, troubleshootings, ou problemas a serem resolvidos. Se acontecer isso, procura fazer isso, isso e isso para resolver. Não resolveu? Vai para outra opção. Então faça isso, isso e isso. Não resolveu? Vai para outra opção. Chegou no final, não resolveu? Procure o fabricante. Procure a assistência técnica do fabricante. Procure uma autorizada, que é do fabricante. Mas quase sempre a gente procura quem? A gente procura o faz tudo para resolver. Se a gente não consegue ser feliz, e ninguém consegue, por que não? Porque sozinhos por nós mesmos não somos capazes, não somos competentes. Então, quando nos voltamos para Deus, o fabricante, em busca do que seria a felicidade, encontramos na Bíblia o relato de que quando o ser humano foi criado por Deus, Ele o fez da seguinte forma: com plena felicidade. E viu Deus que era bom. E quando Deus viu que faltava alguma coisa, o que ele fez? Fez um negócio melhor do que ele já tinha feito. Ele olhou para o homem e disse: olha o que eu criei. Aí ele fez assim: está faltando alguma coisa. Aí ele foi e fez a mulher. E o homem estava lá, na plenitude, na felicidade, no estado de harmonia completa. Aquilo que as religiões, tantas e tantas, as criadas já existentes e não existentes mais, aqueles que estão por aí, até nós, apresentamos uma receita para ter felicidade. O problema é que todas elas que apresentaram estão focadas no homem. A única que não está focada no homem, em Deus, chama-se cristianismo. Porque o cristianismo manda a gente fazer o quê? Procura o fabricante.
vai encontrar a razão das coisas. Deus criou o homem em plena felicidade. Lá não havia dor, não havia tristeza, não havia necessidade. O ser humano gozava de plenitude e comunhão com Deus, mas pecado entrou na vida do ser humano e, por conseguinte, passou a toda a humanidade, e com o pecado veio a infelicidade, como maldição que é passada de pai para filho, de geração em geração. Quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é o quê? Sentir vergonha. Eu quero te perguntar, quem sente vergonha está feliz? Não pode estar feliz. Quando ele ouve a voz de Deus, o que ele faz? Ele sente o quê? Primeiro ele sente vergonha. Vergonha de quem? Do outro. O homem e a mulher estavam nus e não tinham do que se envergonhar, diz a palavra de Deus, porque eles viviam felicidade, harmonia, inocência, pureza. Então eles sentem vergonha quando pecam, um olha para o outro, vê que está nu, sente vergonha. Qual é a segunda reação do ser humano? Quando ouve a voz de Deus, o que eles fazem? Se escondem. Se escondem por quê? Medo. Sabe que fez o que é errado. E o medo faz o quê que a gente disse? Impede a felicidade. O medo e a vergonha são dois elementos terríveis. São subprodutos do pecado, consequências dele. Mas a Bíblia, que é a revelação que Deus faz de si mesmo ao ser humano a respeito de tudo concernente à sua origem, existência e futuro, revela lá no Salmo 32, versículo 1 e 2, que eu vou pedir para você ler comigo, vai ser colocado no telão na NVI. Salmo 32, versículo 1 e 2, você pode ler bem forte comigo, apesar da máscara. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Não há hipocrisia. Que hipocrisia? Eu chego de carrão, sorri para todo mundo, mas ninguém sabe que eu estou arrebentado por dentro, porque eu estou de carrão, mas eu sou infeliz no meu casamento. E por que eu sou infeliz no meu casamento? Porque eu quero uma coisa, ela quer outra coisa, e nenhum de nós dois, ou um de nós dois, não quer o que Deus quer. Hipocrisia. Estou andando de terno e gravata, estou comendo nos melhores restaurantes. Quem olha para mim e diz assim, isso aí quer ser feliz. Aí não sabe que eu estou arrebentado por dentro. Por quê? Porque naquela semana eu recebi um veredito do médico. Você está com câncer. Vamos marcar aqui a tua cirurgia. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. E quem é que pode ter as suas transgressões perdoadas? Quem é que pode ter os seus pecados apagados e passar a viver sem culpa ou hipocrisia? Porque o pecado de nossos pais, Adão e Eva, trouxeram para nós a maldição da infelicidade. Por que infelicidade? Porque vivemos num mundo que está sob o domínio do maligno. Como ser feliz num lugar assim? Por quê? Porque a maldição do pecado gerou todas as coisas desgraçadas que há na sociedade. E nós vivemos em sociedade. Quem é que pode ter suas transgressões perdoadas? Porque o texto diz, é Deus falando pelo salmista, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados.
Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Quem pode ter isso? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, Jesus Cristo responde. Ele diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Confessar quem? Ao pastor? Não. Confessar quem? A autoridade religiosa, seja ela qual for? Não. Confessar quem? Ao fabricante. É dizer para o fabricante: Deus, Senhor Todo-Poderoso, pequei. Quando o filho pródigo volta para casa, ele volta depois dele tomar uma decisão. Qual é a decisão? Eu errei. Eu vivia com meu pai, não me faltava nada. Eu era feliz e não sabia. Mas eu fui arrogante, eu me deixei levar pelas coisas, pelo chamamento da vaidade. E eu pedi ao meu pai: me dá a minha parte da herança, eu quero ir embora. Quero viver a minha vida, não quero mais ter que viver aqui pensando no Senhor, não, eu quero viver a minha vida. Então, o pai deu, ele foi embora, gastou tudo. Veio um tempo de escassez na terra, de carestia, de depressão. Ele perdeu tudo o que tinha e acabou indo parar num lugar tomando conta de porcos, sendo ele judeu. E cuidar de porco para um judeu é impensável, porque é um animal imundo religiosamente. Não se come a carne de porco, não se cria porco. Um judeu não tem contato com porco. Ele foi cuidar de porcos porque é o que sobrou para ele. E o que ele comia? O que os porcos comiam, por causa da fome. E lá ele pensou, na sua infelicidade, na sua miséria, ele pensou: quantos empregados do meu pai são felizes, porque eles não têm falta de nada, e eu estou aqui, comendo do que os porcos comem. Ele decide, com humildade: voltarei para a casa do meu pai, e vou confessar a ele que pequei contra ele, pedir perdão, e dizer para ele: Senhor, não mereço que o Senhor me restabeleça como teu filho, não. Me dá só um emprego, deixa eu ser um empregado teu, para ter a felicidade que os teus empregados têm. Acaba com a minha infelicidade. Ele volta para casa, para descobrir que o pai está lá de braços abertos. Quando vê, corre até ele, e ele chega, ele se joga nos pés do pai, e diz: Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, eu não sou mais nem digno de ser chamado teu filho, me perdoa, e me dá a oportunidade de ser um dos teus empregados, me dá a oportunidade de experimentar a felicidade que tem os teus empregados. Não precisa ser a felicidade que eu tinha como filho, não, e não dei valor. A felicidade de ser como um dos teus empregados. E o pai diz: não, você é meu filho que estava morto na infelicidade, mas hoje você reviveu. Você estava perdido em meio à infelicidade, mas hoje você está sendo achado. E mandou trazer um anel, colocou no dedo, um calçado novo, uma roupa nova, e deu uma festa para receber aquele filho. E aquele filho foi recebido de que maneira? Que maneira? Feliz. Por quê? Porque os seus pecados foram perdoados, as suas transgressões foram esquecidas e apagadas. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele
cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tem felicidade aquele que deposita a sua fé, a sua esperança, a sua confiança no Senhor, que tudo pode, só Ele pode. Amado irmão, irmã, amigo e amiga, se você quer ser feliz, pare de procurar onde você não poderá encontrar resposta, porque ela não está nas coisas, ela não está na religiosidade, ela não está no outro, ela está somente em Deus, Todo-Poderoso, aquele que nos fez felizes. E para que nós possamos viver felicidade, é que Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para pagar na cruz o preço do pecado de nossos pais Adão e Eva, e retirar de sobre nós, de todo aquele que nele crê, e o recebe como único, eterno e suficiente Salvador, a maldição da infelicidade. A felicidade é conseguida por estar livre da condenação a que estamos submetidos por causa do pecado, que oprime, que acusa, que tortura a alma em condenação. Alguém que vive se autoflagelando, se autopunindo, alguém que vive se sentindo culpado, alguém que se sente culpado porque aquilo que fez deu errado, alguém que se sente culpado e o tempo todo culpado por causa daquilo que não fez e deveria ter feito. Somente o perdão do pecado e das transgressões, somente a liberdade, a libertação da culpa, que em Cristo Jesus é possível, vai proporcionar a felicidade àquele que está sendo infeliz. Então o que é preciso fazer? Confesse teus pecados para Deus, não importa qual seja. Ele é misericordioso, justo e bom. Ele vai perdoar o teu pecado, não importa qual seja. Para a sociedade pode não ter perdão, para Deus tem. Para a sociedade pode ser razão de pena de morte, para Deus tem solução, Ele perdoa, porque o coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Ele perdoou aquele ladrão na cruz condenado à morte, que não desceu de lá, não foi batizado, não participou de santa ceia, mas foi salvo. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele que negou até quase que na última hora, que era infeliz, virando para o outro dizendo: aí, ele não é filho de Deus? Por que não desce daqui e tira a gente? Mas em dado momento ele caiu em si, e olhou para Jesus, reconheceu Jesus como Salvador, e teve as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados, a sentença de vida e vida eterna dada por Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amado, confessa os teus pecados para Deus, abandone as tuas transgressões, os teus atos errados, essa inclinação para fazer aquilo que é mal, aquilo que afasta e impede a tua comunhão com Deus. Seja livre da culpa, cesse a hipocrisia do só vitória e volte-se para Jesus, que pagou na cruz o preço para que você possa ter felicidade. Felicidade é andar em harmonia com Deus, e isso só é possível através de Jesus Cristo. E foi Jesus mesmo quem afirmou: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E vida em abundância é felicidade. Você está infeliz? Já tentou de tudo? Menos voltar para Deus? Volta hoje para Jesus. Volta hoje para o Pai. Faça como aquele moço. Reconheça que você não pode ser feliz com tudo que você tem, com tudo que você possa fazer, com tudo que alguém nesse mundo possa ter para te proporcionar. Não é suficiente, porque o salário do pecado, diz a palavra de Deus, é a morte.
é a infelicidade, é a separação eterna da comunhão com Deus e da possibilidade de ser feliz. Você quer ser feliz? Não é a igreja que vai te dar isso. Não é participar de cultos que vai te proporcionar isso. Não é devolver dízimo e entregar oferta que vai te conceder isso. Não é você estando envolvido no ministério e fazendo coisas para Deus através da igreja que vai te proporcionar isso. Que vai te proporcionar isso. É você andar e viver com uma consciência pura, limpa, sem pecado diante de Deus. Pastor, mas é possível isso? É. A palavra de Deus diz: se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel, Ele é justo, vai te perdoar dos pecados e vai te livrar de toda a injustiça. Pastor, mas amanhã se eu pecar, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, para perdoar os pecados e livrar de toda a injustiça. Pastor, e se depois de amanhã eu pecar, e se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel, Ele é justo, para perdoar os pecados e te livrar de toda injustiça. É a palavra de Deus. Você recebe isso? Então pensa sobre isso e fala com Deus alguma coisa. Porque você pode continuar andando, levando a tua vida em opressão espiritual. Você pode continuar levando a tua vida nesta angústia sem fim. Você pode continuar levando a tua vida nessa tristeza, nesse amargor. Você pode continuar levando a tua vida sem ver a saída para essa realidade. Você já tentou tudo, menos voltar para o fabricante e consertar o que está errado. Porque você não saiu de Deus desse jeito. Você se tornou assim por um curto-circuito da vida. Deus não nos criou desse jeito. Mas Ele criou um meio de nós vivermos felicidade. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Mas não para aquele ou para aquela que vive hipocrisia, vive brincando de ser crente, comete pecado, mas volta para ele, toda vez volta para ele, volta para ele, volta para ele, volta para ele. Você pode continuar se enganando, buscando ser feliz com outro homem, com uma outra mulher. Conheci gente que morava na favela, não tinha água encanada, não tinha esgoto sanitário, e era feliz. Conheci. Você provavelmente conhece alguém que é mais feliz do que você, que tem mais do que aquela pessoa. Talvez porque você vive condicionando a tua felicidade se você tiver. Talvez você vive condicionando a tua felicidade para quando você chegar lá e tiver, ou se tornar. Mas ei, a felicidade não pode ser conseguida através das coisas. A felicidade só é possível quando nós temos as nossas transgressões perdoadas. Quando formos livrados da culpa do pecado. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Alguém que não vive passando a ideia de uma realidade que não existe, que não é verdade. Não são as roupas bonitas, os belos calçados, as lindas bolsas, os equipamentos de marca, de grife,
é ter as transgressões perdoadas e os pecados apagados. É viver livre da culpa. E se você é alguém que tem vivido sob estas coisas, você precisa de libertação. A libertação se processa, ou é processada, quando a gente confessa os pecados, quando a gente reconhece a nossa insuficiência e a gente se coloca sob a suficiência de Deus. Eu quero perguntar a alguém que nessa noite, que reconhece a sua incapacidade para ser feliz, já tem tentado de tudo ao seu alcance, já buscou de todos os meios, mas você ainda não conseguiu, e entendeu que para consegui-lo é preciso se voltar para Deus, que é quem criou você. É preciso corrigir aquilo que não está certo, porque isso que está te fazendo infeliz é exatamente por não estar vivendo em sintonia com o que Deus fez para ser. Talvez você esteja querendo ser quem Deus não quer. Talvez você esteja buscando aquilo que Deus não quer para você. Não pode te fazer feliz. Talvez você esteja querendo ser ou ter aquilo que Deus não quer para você. E a palavra de Deus diz: eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. São pensamentos de paz, não são pensamentos de mal não. São para te dar futuro, esperança, é fazer você feliz, é fazer você realizada, é te dar paz, equilíbrio, satisfação. E se há alguém que nessa noite que vai dizer para Deus: Senhor, obrigado por esta palavra. Eu tenho andado afastado da comunhão com o Senhor, eu tenho andado afastado da igreja do Senhor. Senhor, eu fui machucado, eu fui ferido lá naquela igreja, mas eu reconheço que eu agi de forma errada, porque depois disso eu me deixei eu me tornei uma pessoa amarga. Eu tenho buscado do meu jeito, fazer do meu jeito a comunhão com o Senhor, quando o Senhor estabeleceu na tua palavra os princípios e valores pelos quais eu devo andar. Mas eu hoje volto para a tua casa, eu volto hoje para a comunhão com a tua igreja, eu volto hoje para a comunhão com o teu Espírito. Eu peço ao Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Eu fiz isso que eu reconheço que é pecado, me perdoa. Eu fiz isso aqui também, Senhor, que eu reconheço que é pecado, me perdoa. Senhor, eu cometi estas transgressões, em nome de Jesus, me perdoa. E Senhor, eu vou corrigir lá com aquela pessoa isso aqui que eu fiz, mas antes eu preciso que o Senhor me perdoe. Se há alguém aqui, em nome de Jesus, abra agora teu coração, mas abra também a tua boca e fala com Ele, e diz para Ele tudo isso, do teu jeito, com a tua sinceridade. Coloca diante de Deus, porque Ele está disposto e pronto para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça.